Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Nós, a Europa, hoje conta com a colaboração de Marco Teles, é geógrafo, é colaborador do Europe Direct de Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Olá, boa tarde, Marta. Marco Teles, não podemos deixar de fazer referência ao acontecimento da semana, a tomada de posse de Donald Trump para um segundo mandato à frente dos destinos dos Estados Unidos da América. Eu não sei se é o acontecimento da semana, eu acho que é mesmo o acontecimento do ano, apesar dele estar a começar, ainda agora começou, mas é de facto a tomada de posse desta administração 2.0, é realmente o destaque desta semana. Eu devo dizer que Trump realmente, na minha perspectiva, entra um pouco o pé esquerdo. Aquele discurso inicial foi de facto um espetáculo quase de circo, diria. Ao melhor estilo Hollywood, se quisermos puxando aqui para o lado da Disney, para o lado europeu, seria uma coisa estilo Disneylândia, com a diferença que normalmente esses espetáculos dão alguma esperança, tem alguns valores por trás, dá uma mensagem, há um componente pedagógico, se quisermos, e esta não, é um discurso que realmente assusta em todos os aspectos, em todos e mais algum. Aliás, ao fim de 30 segundos, salvo erro, do discurso, as primeiras asneiras já começaram a surgir, e depois confirma-se, porque realmente o espetáculo não termina com a tomada de posse, mas com um conjunto de ordens executivas que foram assinadas em menos de 24 horas e que é absolutamente inacreditável. Passa desde o tornar a América daltónica, e a expressão não é minha, é do dele. próprio presidente Trump, é dele, assumindo que o país só irá reconhecer unicamente dos géneros, passando pelo perdão de 1.500 condenados pela justiça. Atenção, não são 15, não são 20, não são 30, é um valor considerável de pessoas condenadas pela justiça pela invasão ao Capitólio, com destruição de bens públicos, inclusivamente o envolvimento na morte de um polícia, e obviamente passando também pelo abandono a saída da Organização Mundial de Saúde, que é uma coisa inacreditável, e aquilo que isso aí já sabíamos que iria acontecer. Não haveria volta a dar, iria acontecer, que é novamente o rasgar o Acordo de Paris, aliás, curiosamente numa altura em que a Califórnia arde, diria quase que de forma incontrolável, e que é também o resultado das alterações climáticas, e que é o próprio Trump achar que isto realmente continua a ser tudo fruto da imaginação de algumas pessoas descontentes com a questão do planeta, e portanto os Estados Unidos voltam a ficar de fora do Acordo de Paris. É uma coisa sem paralelo. E o que dizer da intervenção em Davos, no Fórum Económico Mundial que está a acontecer? Uma intervenção, aliás, à distância, em vídeo. Era uma intervenção que se aguardava com alguma expectativa, foi novamente um desastre. Aliás, as referências à Europa no seu discurso de tomada de posse foram muito poucas, e portanto também aguardava-se ali um bocadinho mais do que aqui ia sair de alguma novidade. Mas devo dizer que, passando pela apologia do uso do carvão limpo, e o carvão limpo aqui é uma expressão dele que não sei muito bem o que é, passando também pelo recado muito claro ao mundo em que ele diz que venham investir na América ou arriscam-se a pagar tarifas extraordinárias, e portanto isso irá obviamente reduzir substancialmente a capacidade de exportação, nomeadamente também da União Europeia e outras paragens do globo. Mas foi também um discurso que veio exatamente no sentido daquilo que foi a tomada de posse, e que deixa o mundo, de certa forma, em sobressalto por esta postura que, como eu disse no início, não melhorou, eu diria pelo contrário, só piorou. E Marco Teles, o que dizer desta aproximação do poder político aos grandes magnatas do mundo, da área tecnológica, muitos deles? Exatamente, quase todos da área tecnológica, com o Elon Musk a aparecer logo como figura de cartaz à cabeça. Infelizmente não é o único. Aliás, na tomada de posse vi-se, curiosamente, o presidente da Meta, da Amazon e da SpaceX, o Musk. Portanto, 3 mega magnatas multimilionários ligados às tecnologias. Mas a proximidade com o Musk é realmente preocupante. Nós estamos a falar de uma pessoa obsessiva, colocou a Europa na sua mira de atuação,
Isto é motivo de preocupação e para mais nós sabemos, vendo este passado muito recente de Musk, ele tem alimentado movimentos populistas e a sua presença na Casa Branca vem agora realmente ser um desafio maior, nomeadamente aos reguladores europeus, com quem ele não tem problemas realmente em fazer esses desafios, e que tem, aliás, demonstrado de forma clara a sua vontade em aumentar a interferência política, entrando até em desafio direto com alguns líderes europeus, dos quais o chanceler alemão será, porventura, o melhor exemplo, o mais visado, e com situações, essas sim, lamentáveis, nomeadamente de apoio a partidos de extrema-direita, não apenas na Alemanha, mas também noutras paragens europeias, e, portanto, nesse aspecto, enfim, já nem vou comentar as saudações nazis que foi feito no discurso, porque isso, enfim, os apaixonados pelo Elon Musk continuam a negar essa situação, portanto, só veem aquilo que querem ver, e isso deixa muito triste, não percebo este fascínio por tudo o que sai fora da rotina, por tudo o que é disruptivo, tudo o que gera um comportamento de intolerância. Parece que há um certo fascínio por todas estas situações, quer de Trump, quer de Musk, que aliás são muito semelhantes em termos de comportamento do confronto e da provocação, e isso é de facto um motivo de preocupação. Vamos voltar ao Fórum Económico Mundial, está a decorrer em Davos, na Suíça. O que é oportuno destacar neste momento? Sobre o muito que haveria para dizer, e há muito para dizer sobre o Fórum Económico Mundial, eu destacaria duas coisas. Um painel do qual eu pude ouvir muito pouco, um painel de peritos especialistas sobre inteligência artificial, em que fica claro, muito claro, que esta evolução da inteligência artificial vai acontecer de uma forma muito mais rápida, já está a acontecer do que se previa. Portanto, não estamos a falar de algo que é para acontecer daqui a 20 ou 30 anos, ou de grandes alterações. Nós estamos a falar em muitas coisas que são absolutamente radicais e diferentes daquilo que nós conhecemos, que já vão estar operacionais em 2026, 2027, portanto já estamos a falar para o amanhã. E isso eu devo-lhe dizer que eu, e não escondo, reconheço a importância da inteligência artificial, aceito que nós não podemos remar contra a utilização desta tecnologia, ela pode ser benéfica, mas também devo dizer que não vou embandeirando em arco e ficando todo entusiasmado com tudo o que vem desta tecnologia. Falamos de uma tecnologia que nem conhecemos na totalidade as suas reais capacidades. Está a acontecer a uma velocidade de crescimento mais rápido do que aquela que nós conseguimos acompanhar e porventura controlar, e aqui o controlar entre aspas, no bom sentido, que claramente não conseguimos. E depois, acho que verdadeiramente a questão da inteligência artificial, não obstante todos os enormes benefícios que irá trazer, certamente, mas corre-se aqui o risco de agravar ainda mais os muitos desequilíbrios, as muitas desigualdades que já acontecem a nível mundial. E, aliás, isso basta ver, basta pensar quem é que são as grandes empresas hoje a nível mundial. Não são da área das petrolíferas, não é da área da agricultura, não é da indústria farmacêutica ou da indústria automóvel, são exatamente nas áreas tecnológicas. E estas áreas tecnológicas estão todas a apontar para a questão da inteligência artificial e, portanto, eu não acho que é aquele argumento que é repetido até a exaustão, vezes sem conta, de que a inteligência artificial vai-nos trazer todo o tempo do mundo e mais algum para o ócio, para o lazer, e que vamos continuar felizes a receber o nosso salário no fim do mês e que vamos trabalhar apenas 10% daquilo que fazemos agora. Isso não é verdade. Aliás, basta ver, nós temos a consciência que as tecnologias ajudam, mas verdadeiramente no mercado de trabalho nós se calhar estamos ainda a trabalhar mais do que trabalhávamos no passado. Porque as tecnologias, obviamente, também criam aqui uma pressão e põem-nos a fazer. Necessidades. Outras necessidades. Somos todos, como se costuma dizer, multitasking. Andamos a fazer 4, 5, enfim, milhentas coisas ao mesmo tempo e antes isso não acontecia porque a tecnologia não permitia. Portanto, não é tão líquido assim que esta inteligência artificial vai-nos dar o paraíso na Terra e que vamos viver felizes para sempre. Eu acho que há aqui muitas reticências e que deve-se ter algum cuidado na forma como se aborda o encantamento com estas tecnologias. Sim. E voltou a falar-se uma vez mais na necessidade urgente de regulamentar as redes sociais. Sim, sem dúvida. Para proteger até as instituições democráticas, os governos eleitos, os parlamentos eleitos.
Eu até vou mais longe, Marta, para proteger os próprios Estados, não é? Aliás, o primeiro-ministro espanhol teve uma intervenção muito boa sobre esta matéria, uma intervenção objetiva, esclarecida, muito clara, em que ele realmente propôs em Davos o fim do anonimato online, maior transparência nos algoritmos que efetivamente controlam-nos sem nós darmos por conta e andamos nós satisfeitos com as nossas liberdades nas redes sociais, de certa forma acabam por ser controladas, e também alertou para a responsabilização dos líderes, lá está, das grandes tecnológicas. Ele fez duras críticas às tecnológicas, aos seus líderes. Aliás, eu cito aqui uma frase que ele referiu. Ele dizia o seguinte: devemos devolver às redes sociais o seu propósito original, serem espaços seguros para a conversa e não instrumentos da nossa opressão. Ele depois vai mais longe em jeito de provocação e diz logo de seguida: vamos tornar as redes sociais grandes outra vez. Só termina a parte sobre aqui o Pedro Sánchez, em que ele diz que de facto, como exemplo de tudo isto que realmente não está a funcionar, que é esta opção na simplificação e na polarização do debate público, onde parece que tudo o que é este debate que hoje faz acontece sobretudo nas redes sociais e acontece em quê? Em formatos de 280 caracteres ou de pequenos vídeos que não têm mais do que 1 minuto. Ora, o debate público e a resolução político e público e a resolução dos grandes problemas do país não se faz com vídeos de 1 minuto e com caracteres, com mensagens curtas de 280 caracteres. Sim. Portanto, nós temos que sair desta limitação que estas redes começam a colocar e que passou a ser um novo normal e há que reconhecer que efetivamente é isto que conquista o público e conquista o eleitorado. E por isso, já que o tema também foi este no início do programa, é por isso também que Trump chegou onde chegou, não é? Sim. Quer dizer, é muito com base nesta leitura, neste tipo de ação. E estas preocupações, podemos dizer, são transversais a outras figuras públicas. É o caso, por exemplo, de António Costa, Presidente do Conselho Europeu. O António Costa, na sua estreia no fórum enquanto Presidente do Conselho Europeu, aliás, falou antes do Primeiro-Ministro espanhol, e ele falava exatamente também na mesma coisa, que era fundamental libertar os cidadãos da União Europeia dos, e cito, algoritmos controlados pelos oligarcas tecnológicos. Aliás, ele denuncia que de toda esta conjuntura existe um ataque claro à liberdade de expressão e de informação. Portanto, eu acho que nós estamos todos alinhados em relação aos problemas das tecnologias e das redes sociais e da comunicação e da desinformação e tudo o que está associado a esta temática. O que não sabemos exatamente é como realmente agir e de forma célere, não é? Sim. Porque isto realmente também é importante. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também participou em Davos e de que falou ela? Von der Leyen, como se sabe, tem estado um pouco ausente por questões de saúde. Exatamente, esteve doente, isso fez com que estivesse, de certa forma, ausente durante um período relativamente alargado, e surge realmente agora em Davos com uma medida que me pareceu muito interessante, que foi o lançar o Fórum Global da Transição Energética. Na verdade, von der Leyen, o que recorda é o seguinte: é que o mundo está a avançar de forma muito rápida em direção à energia limpa. Isto é um aspecto bastante positivo e, neste momento, os investimentos na chamada energia limpa, ou seja, nas renováveis, já superam largamente os investimentos nas não renováveis, nos combustíveis fósseis. Este é um aspecto importante, mas ela, entretanto, lembra, com base neste contexto, ela lembra, no fundo, 2 desafios. Um primeiro é que é preciso que todos façam realmente parte desta transição global para a energia limpa. E isso não está a acontecer. Portanto, que seja um esforço comum. Tem que ser um esforço comum e tem que chegar a todos, tem que beneficiar todos, porque senão volta àquela questão que eu disse no início: nós continuamos já a agravar as desigualdades que já existem e são muitas, e ela inclusivamente dá o exemplo do continente africano, um continente que tem excelentes condições para o aproveitamento da energia solar, mas onde, na verdade, acaba por receber menos de 2% dos investimentos globais em energia limpa. Atualmente, no continente africano, existem ainda 600 milhões de pessoas que não têm acesso à eletricidade. Há uma necessidade de investimento, não é, nesta área? Há uma necessidade de investimento, e isto passa-se, no fundo, para o segundo aspecto que ela refere, o segundo grande desafio, que é o avançar de forma muito mais célere em relação a esta questão da energia. E, inclusivamente, ela dá o exemplo numa área em que, muito dificilmente, uma região, um estado ou até um país
tenha capacidade financeira para resolver na totalidade, que tem a ver com o armazenamento de energia. Nós temos que ser capazes. O sol não está disponível, a energia solar não é propriamente 24 horas em que se tira total proveito da situação, o vento também nem sempre existe, mas nós temos de ter aqui formas de armazenamento de energia e isso requer recursos financeiros avultados, e isto numa lógica de realmente nós podermos chegar a todos. Aliás, é isso que ela faz com este Fórum Global, onde também inclui países como o Brasil, o Canadá, a República Democrática do Congo, os Emirados Árabes Unidos, enfim, muitos outros que se juntaram e que certamente no futuro vão se juntar a este Fórum Global. E eu termino apenas dizendo que se calhar a conversa também já vai longa, Marta, só para referir aqui uma coisa, é que von der Leyen põe um problema numa perspectiva global. Ela não esconde que efetivamente nós temos que salvaguardar os interesses da União Europeia, mas coloca o problema da energia limpa e da sustentabilidade e desta transição energética a uma escala global e reconhece que isto é algo que tem que envolver todos e que o benefício é para todos. Esta é uma maneira de pensar, isto é que tem a ver com os valores e os princípios europeus, e não aquela forma de pensar mesquinha em que se olha para dentro das fronteiras e desde que o nosso problema esteja resolvido, todo o resto já não interessa nada mais. E por aqui ficamos, Marco Teles, nesta conversa. Voltamos em breve, não é? Muito bem, Marta. Voltamos Até em breve. Um bom fim de semana. Bom então. fim de Até semana. breve. Obrigado.